Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Dexco para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Esta videoconferência está sendo gravada e a gravação poderá ser acessada no site da companhia, ri.dex.co. A apresentação também está disponível para download. Esta chamada também está disponível em inglês. Para acessar, você pode pressionar o ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom e depois optar por entrar na sala inglês. Depois disso, selecione Silenciar áudio original. Informamos que durante a apresentação, todos os participantes estarão com a câmera e microfone desligados e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Dexco e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, aos setores de atuação e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência a diretoria executiva da Dexco e o time de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra a Luciana Raffaini, CFO da companhia, que dará início à apresentação. Por favor, Luciana, pode prosseguir. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à apresentação de resultados da Dexco. Eu sou Luciana Raffaini, CFO da companhia, e junto comigo estão Raul Guaranha, CEO, e Guilherme Setúbal, diretor de Relações com Investidores. Vamos começar. Estamos aqui para compartilhar os resultados do trimestre que veremos ao longo desta apresentação e refletem uma evolução consistente na execução do nosso plano de transformação, com avanços importantes em geração de caixa, margem e desalavancagem. É um momento muito especial de celebração dos 75 anos da Dexco. Começando pelos destaques do primeiro trimestre. Este primeiro trimestre marca um ponto de inflexão importante na trajetória operacional, com disciplina na execução e foco em rentabilidade sustentável. O EBITDA ajustado e recorrente, sem LD celulose, apresentou um crescimento expressivo de 38,3% na comparação com o primeiro trimestre de 2025. A divisão de revestimentos continua num mercado de demanda desafiador, mas com melhorias sustentadas por ganhos de produtividade e robusta gestão no controle de despesas. Metais e louças seguiram dentro das nossas expectativas com consistência, entregando um melhor desempenho operacional, executando melhor preço e produtividade. A divisão de madeira teve mais um trimestre consistente, com captura de preços anunciados no trimestre anterior. Desta forma, a receita líquida recorrente total da Dexco cresceu 6,1%, passando de 1,9 bilhão no primeiro trimestre de 2025 para 2 bilhões neste trimestre. A margem bruta também avançou de 23,4% para 27,4%, refletindo disciplina na implementação de preços, melhor mix e ganhos de produtividade operacional. O EBITDA ajustado e recorrente Dexco atingiu 478 milhões, que somados com 180 milhões da LD celulose, apresentam 658 milhões, com margem bruta de 23,7% frente a 18,2% no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido recorrente totalizou 72 milhões no trimestre. A Dexco apresentou melhoria de 78% comparado com o ano anterior, fechando ainda negativo em 9 milhões de reais. E a LD Celulose apresentou uma queda de 35%, impactado principalmente pela queda do preço da celulose solúvel e o câmbio desfavorável,
fechando positivo 81 milhões de reais. Embora represente uma redução de 14,2% no nosso lucro líquido frente ao primeiro trimestre de 2025, demonstra a retomada gradual da rentabilidade da operação da Dexco. Agora, vamos avançar para o nosso fluxo de caixa. O primeiro trimestre marca um trimestre de geração de caixa positiva, sustentado pela evolução do resultado operacional e melhora estrutural do capital de giro. Partindo do nosso EBITDA recorrente de 478 milhões, tivemos consumo de capital de giro de 44 milhões de reais, 174 milhões de capex sustaining e 20 milhões de investimentos em projetos, apresentando uma redução de 87% frente aos 160 milhões de projetos que tivemos no primeiro trimestre de 2025, além de outros impostos e outros. Desta forma, o nosso fluxo de caixa operacional foi positivo em 226 milhões. No fluxo financeiro, registramos entrada líquida de 9 milhões, pois no trimestre não houve desembolsos relevantes de pagamento de principal ou juros. Isso contribuiu para uma geração de fluxo de caixa total positivo no trimestre de 235 milhões. A relação de capital de giro sobre receita líquida recuou para 17,3% no primeiro trimestre de 26, vindo de um pico de 18,5% no terceiro trimestre de 25. Desta forma, podemos compartilhar que iniciamos uma trajetória de melhora estrutural sem comprometer a operação. E esse é um foco do nosso plano de transformação. Dos 174 milhões de capex sustaining, 127 milhões foram de OPEX florestal, 41 milhões capex para manutenção e 20 milhões, conforme já falamos, foi para os projetos, alinhado com a redução e o encerramento do ciclo dos investimentos e a nossa estratégia de preservação de caixa. Vale ressaltar que a geração de caixa e a desalavancagem continuam como uma prioridade máxima para nós. Movendo para o nosso endividamento. A alavancagem financeira da Dexco recuou para 2,99 vezes dívida líquida sobre EBITDA, apresentando uma redução de 0,36 vezes no trimestre, saindo de 3,35 vezes no quarto trimestre de 25. Esse é o nível mais baixo dos últimos 10 trimestres, resultado de uma combinação entre a melhora de resultado operacional e a nossa gestão de liability management concluído no último trimestre de 2025. A dívida líquida encerrou o trimestre com 5,3 bilhões, apresentando uma redução de aproximadamente 200 milhões frente ao quarto trimestre de 2025. 87% da nossa dívida está no longo prazo, com o prazo médio de 5,3 anos e custo médio de 104,6% do CDI. Como pode observar no gráfico, o nosso cronograma de amortização está confortável e estamos com um excelente nível de liquidez. Vale destacar dois eventos importantes neste trimestre. Primeiro, a conclusão da operação da CPR, ocorrida em janeiro de 2026, que adicionou 296 milhões ao caixa, e as operações de trading de madeira, que também contribuíram positivamente para a geração de caixa. Vamos agora ao detalhamento das divisões, começando por revestimentos cerâmicos. Vale lembrar que essa é a divisão que enfrenta um ambiente mais desafiador e que estamos executando com muita disciplina. Começando com uma perspectiva do ambiente setorial. O setor de revestimentos cerâmicos segue operando com excesso de capacidade. A utilização de capacidade instalada recuou para 63,1% no primeiro trimestre de 26, saindo de 72,1% no quarto trimestre de 25 e do pico de 74,6% no terceiro trimestre de 25.
Isso sustenta estoques elevados e pressão competitiva sobre os preços. O volume de vendas da indústria da via úmida apresentou queda de 10,3% em janeiro e fevereiro acumulados em 2026, frente ao mesmo período de 2025. Em uma perspectiva mais ampla, o mercado está 22% abaixo do pico de 2021, evidenciando que a normalização pós-pandemia ainda não ocorreu. A demanda segue abaixo dos patamares históricos e a retomada é gradual. A combinação de oferta excedente, demanda fraca e pressão sobre os preços mantém o setor pressionado. A redução de estoques está acontecendo de forma gradual. Neste contexto, a estratégia da Dexco é focar naquilo que está sob o nosso controle: produtividade, eficiência e disciplina em custos. Agora, passando para o nosso resultado de revestimentos cerâmicos. O volume de revestimentos recuou 9,9% na comparação anual. Este desempenho reflete o ambiente setorial da demanda fraca que acabamos de detalhar. A receita líquida caiu 13,9% para 172 milhões. Porém, a margem bruta apresentou melhora, subindo de 10,2% para 16%, apresentando uma evolução de 5,8 pontos percentuais no comparativo trimestral, fruto do aumento da produtividade industrial e otimização da capacidade instalada. O EBITDA ajustado e recorrente foi negativo de 3,5 milhões, com margem ainda negativa de menos 2%, embora apresenta uma melhora frente ao menos 6,2% do trimestre anterior. Sabemos que o ambiente seguirá bastante desafiador. Por isso, nossa disciplina em iniciativas de produtividade, como por exemplo, otimização de gás nos fornos com os projetos de retenção de calor e redução de consumo de massas, além da gestão de custos e despesas, são algumas das ações que precisamos manter. Agora, passando para metais e louças, essa divisão que teve um trimestre com forte recuperação e bom desempenho de execução, mesmo num ambiente ainda bastante desafiador para o setor de construção civil. O mercado de louças e metais apresentaram uma queda leve de demanda no primeiro trimestre em ambos os segmentos. De acordo com os dados da Asfamas, a receita bruta setorial de metais ficou em 245 milhões e de louças em 268 milhões, apresentando quedas modestas frente ao patamar do quarto trimestre de 2025. Porém, sem indicativos de deteriorização acelerada ao longo de 2026. Um ponto importante é a pressão sobre custos, especialmente o cobre, principal insumo da divisão de metais. Em resposta, todos os players da indústria realizaram reajustes de preços. Avançando para o resultado desta divisão. Metais e louças entregou um trimestre de recuperação expressiva no resultado, demonstrando nosso trabalho de execução comercial e operacional, gerando resultados concretos e consistentes. O volume de peças apresentou queda de 3,1% na comparação do ano anterior. Esta leve redução está associada ao ambiente setorial que comentamos, mas foi mais do que compensada pela melhora de preço e mix. Desta forma, a receita líquida cresceu 9,3% para 454 milhões e a margem bruta avançou de 19,8% para 28,3%, uma expansão de 8,5 pontos percentuais, sustentada pelas seguintes alavancas: captura do reajuste de preços anunciados no quarto trimestre de 25 e primeiro trimestre de 26, melhor produtividade e melhor gestão operacional. Nosso EBITDA ajustado e recorrente saltou de 8 milhões de reais para 40 milhões de reais e a margem EBITDA avançou de 2% para 8,7%,
reforçando a importância que estamos executando no nosso plano de transformação. Seguimos para a divisão Madeira, que teve mais um trimestre de forte desempenho operacional. Essa continua sendo a divisão mais rentável da Dexco, com 89% de utilização de capacidade. Começando pelo ambiente setorial. O mercado interno de painéis manteve fundamentos saudáveis no primeiro trimestre de 26. Segundo os dados do IBÁ, o volume total de painéis cresceu 4,1% para 2.315 mil metros cúbicos. O MDF cresceu 10% e o MDP avançou 3,2% no mercado interno. Observa-se elevada a ocupação da capacidade no setor. As exportações, contudo, seguem em retração, caindo 17% no trimestre. Este movimento reflete o redirecionamento da oferta para o mercado interno, que segue absorvendo volumes em patamar consistente e com melhor rentabilidade. Seguindo para os resultados da Madeira, a divisão entregou mais um trimestre consistente. A margem EBITDA apresentou crescimento de 26,3%, evidenciando a capacidade de captura de valor da madeira. O volume de painéis ficou praticamente estável, com leve queda de 0,6% frente ao primeiro trimestre de 25. Essa estabilidade de volume, combinada com um crescimento de receita e margem, reflete com clareza a melhora de preço e de mix de produtos. A receita líquida recorrente cresceu 8,1% para 1.392 bilhão e a margem bruta avançou de 26,7% para 28,6%, sustentada pelo avanço na captura de preços e melhor manutenção da rentabilidade do nosso negócio. O EBITDA ajustado e recorrente totalizou 442 milhões, com margem EBITDA de 31,8%. Vale a gente parar aqui para chamar um ponto de atenção para os próximos trimestres. O resultado do primeiro trimestre de 2026 ainda não reflete todos os impactos de aumento de custos de matéria-prima e frete decorrentes do conflito no Oriente Médio. Esses efeitos devem aparecer a partir do segundo trimestre de 26, embora estamos trabalhando para mitigá-los. Importante ressaltar que a divisão Madeira segue apresentando fundamentos saudáveis, com demanda resiliente, disciplina comercial e captura de preços, além do mix e boa eficiência operacional. Passando agora para a LD Celulose, a joint venture com a Lenzing, onde os resultados a serem apresentados referem-se a 100% da operação. A LD Celulose expediu 168 mil toneladas no primeiro trimestre de 26, apresentando um crescimento de 13,9% frente ao primeiro trimestre de 25. Este desempenho reflete a elevada produtividade e eficiência operacional da planta. Apesar do crescimento de volume, a receita líquida recorrente recuou 10,2% para 758 milhões, impactada principalmente pela queda no preço de celulose solúvel no mercado internacional e pelos efeitos de câmbio desfavoráveis. O EBITDA ajustado e recorrente foi de 368 milhões, queda de 32,1% frente ao primeiro trimestre de 2025. A parte da Dexco foi 180 milhões. O lucro líquido da LD Celulose totalizou 165 milhões, queda de 34,6% frente ao primeiro trimestre de 25. Só reforçando que são os mesmos fatores, preço e câmbio, que explicam este recuo. Finalizando os resultados das nossas divisões, quero apresentar agora o nosso ciclo de sustentabilidade. O ciclo de 2021 a 2025 da nossa estratégia de sustentabilidade foi encerrado com 16 das 21 metas atingidas. Estamos agora definindo as novas métricas e metas para o próximo ciclo,
com publicação prevista até o final de 2026. Alguns destaques desse ciclo que a gente acabou de encerrar que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tivemos 13% de aumento na nota média dos fornecedores participantes do GFD. 100% dos municípios com operações industriais no Brasil tiveram ações de engajamento. 36% de mulheres em posições de liderança. 9,7% de redução do consumo de energia. E 53,6% de redução na destinação de resíduos para o aterro, além de 43 mil profissionais envolvidos em programas de capacitação e engajamento. Temos muito orgulho desse resultado. Vale compartilhar que publicamos o nosso relato integrado de 2025 e que está disponível no nosso site de RI. Para 2026, o foco é a preparação do reporte de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, conforme requisitos de IFRS S1 e S2, alinhados à DEXC, às melhores práticas globais de divulgação de ESG. Seguimos agora com a atualização dos nossos projetos prioritários. Continuamos com foco total na continuidade da execução dos 5 projetos prioritários do nosso plano de transformação. Primeiro, desalavancagem financeira. Fechamos o nosso primeiro trimestre de 2026 com 2,99 vezes dívida líquida sobre EBITDA e seguimos com nossa trajetória rumo ao 2,7. 2. Go to market. Nosso objetivo é vender melhor, não apenas mais. Nosso resultado já apresenta a captura da estratégia de reposicionamento de canais e mix para converter o poder da marca em margem real. Terceiro, turnaround de revestimento. Refletimos melhora de EBITDA, mesmo em um cenário adverso, com foco naquilo que a gente controla, melhor produtividade, custos e gestão robusta em nossos gastos. Quarto, inovação madeira. Tivemos 8,8% com o crescimento da nossa receita unitária. Duratex Negócios Florestais é a nossa próxima fronteira de valor. E quinto, competitividade de metais e louças. Apresentamos uma melhora sustentável comparada com um ano atrás. A automação de louças é o próximo catalisador de rentabilidade estrutural. Dessa forma, a gente fecha o resultado do nosso primeiro trimestre de 2026 confirmando o nosso plano de transformação, com consistência de execução. Cada divisão evoluiu de acordo com o seu estágio de maturidade e cada projeto estratégico gerou evidências mensuráveis. Agora, a gente vai finalizar passando a nossa perspectiva para o segundo trimestre de 2026. Começando com revestimentos cerâmicos. No segundo trimestre, esperamos volatilidade e incertezas em um mercado ainda desafiador, com tendência de queda de volume. Não há sinais de retomada de demanda relevante no curto prazo. Por isso, nossa resposta é manter a aceleração da captura da produtividade e continuar a otimização da nossa capacidade produtiva. Para metais e louças, o foco é disciplina comercial, garantir a melhoria da rentabilidade por meio de aumento de margem e captura de preço. Nosso ponto de atenção está no comportamento da demanda, frente aos reajustes de preços que fizemos. A divisão madeira entra o segundo trimestre de 2026 com demanda em níveis estáveis e perspectiva de avanço na captura de preço. Como já comentei, nosso principal ponto de atenção é o aumento de custos dos commodities, ureia, metanol e outros insumos, além do frete, que podem pressionar a margem do nosso negócio nos próximos meses. A divisão da LD Celulose segue com perspectiva de mais um ano de alta produtividade e ótimo desempenho operacional. Adicionalmente, esperamos uma possível melhora no preço de DWP, que é a celulose solúvel, ao longo do ano.
Encerramos aqui a apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2026. Agradecemos a presença de todos e abrimos para o nosso painel de perguntas e respostas. Obrigada. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e, em seguida, clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Ricardo Monegaglia, do Safra. Seu microfone está liberado. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Perfeito. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Queria começar com desalavancagem. Achei um ponto bastante positivo. É a primeira vez, me corrija se eu estiver errado, em 10 trimestres que a alavancagem cai para baixo de 3 vezes EBITDA. Então, parabéns por essa entrega. Minha dúvida aqui agora é onde vocês enxergam mais oportunidades para continuar nessa tendência de desalavancagem? Seria crescimento de EBITDA? Existe algum espaço para otimização do capital de giro? Agora com o ciclo 21-25 finalizado, né? A gente tem espaço para cortar o CAPEX mais do que aqueles 800 milhões? Tem alguma novidade em vendas de ativo que vocês conseguem compartilhar conosco? E aí também liability management, né? É um ponto que vocês já comentaram no passado, né? Houve uma redução do custo médio da dívida que acaba ajudando no pagamento de juros, então eu queria entender se tem mais alguma outra oportunidade aqui. E aí eu pergunto depois. Vai lá, Lu. Acho que a Luciana vai responder aqui a desalavancagem. Bom dia, obrigada pela pergunta. Aqui a desalavancagem, a gente está mantendo a consistência do que a gente vem fazendo e dizendo ao longo desses 6 meses, né? Quero compartilhar que, sim, como você comentou, começando pela parte operacional, a gente tem aqui o desafio de manter a nossa... esses ganhos operacionais que a gente teve, né? Então, estou falando de continuar com a nossa manutenção e disciplina na implementação de preço que a gente vem fazendo, dado esse cenário macroeconômico desafiador, e manter na parte de custos a produtividade, que a gente vem tendo bastante disciplina e ganhos relevantes. Então, manter isso para os próximos trimestres e manter como um ganho estrutural da operação é um desafio e que a gente está aí bastante confiante que a gente vai conseguir. No seu ponto de capital de giro, sim, você vê que esse trimestre é óbvio que tem uma melhora representativa versus o ano anterior, mas a gente ainda consumiu 44 milhões de capital de giro. Então, ao longo do ano, sim, a gente tem oportunidade para ter melhoria na alavanca de capital de giro, principalmente no nível de estoques que a gente vem trabalhando. E o CAPEX, a gente não, quando a gente fala do CAPEX sustaining, a gente não vai estar fazendo nada que sacrifique o nosso negócio. Então, a gente continua aí em níveis que a gente precisa manter. E, como você mesmo falou, projetos é uma coisa que a gente vem falando que está no final do ciclo. Esses 20 milhões foram publicados agora no primeiro trimestre, mas que a gente não tenha nenhuma visualização para manter isso nos trimestres seguintes. Então, sim, tem alavanca de manter o operacional, capital de giro, CAPEX continua dentro do nosso radar, e aí, isso é o que a gente chama de alavancas estruturais e operacionais, que a gente está com uma disciplina muito grande. Quando a gente vai especificamente para ativos não operacionais, a gente continua dentro dos projetos que a gente vem falando, continuamos analisando diversas oportunidades, sejam elas operacionais ou não operacionais, mantendo a consistência dentro daquilo que a gente falou. Por isso, o nosso target de 2,7 continua alinhado aí até o final do ano. Só queria complementar, Ricardo, acho que essa é a pergunta mais importante da nossa gestão aqui
para efetivamente melhorar o nosso potencial de geração de caixa de resultado, né? Mas mais importante do que o múltiplo, né? O 2,99 a gente ficou bastante, né, satisfeito com o fato de ter podido dar esse sinal de redução, né, para baixo de 3 pela primeira vez, de fato, em 10 trimestres, mas a gente também não está só preocupado com o múltiplo, né? O montante absoluto da dívida é algo relevante e, por consequência, o quanto a gente paga, né, de serviço dessa dívida é algo super relevante também. Então, só reafirmar, né, essa nossa meta muito forte de fechar o ano entre 2,5 e 2,7. Claro que o top line lá, né, o EBITDA vai ajudar, né, vai ser um elemento importante nesse processo, mas a gente está com muito foco em reduzir o montante da dívida. Vocês viram, né, 200 milhões de queda de dívida líquida nesse trimestre. A gente tem que continuar com essa jornada, né? Para chegar em 2,5 tem que ser algo como 1 bi, um pouco mais de redução do montante da dívida, né? Para chegar em 2,7, 750, 800 milhões. Então essa é a jornada que a gente tem que fazer, e eu fiquei com vontade de responder a sua pergunta com sim, né? A gente vai ter que fazer todas as alavancas que estão na nossa mão, né? Todas aquelas que a gente controla, né? E de fato o capital de giro é uma enorme batalha, tem oportunidades grandes aí. O CAPEX, o encerramento do ciclo de investimentos é uma realidade, mas também a resiliência do negócio madeira, né, e esse turnaround de revestimentos e de metais e de louças requer gestão dos ativos responsável, né? A gente tem aqui uma enorme intenção de manter, né, os ativos com muito cuidado, né, sempre com a responsabilidade de alocação de capital, mas para ter resiliência você tem que ter ativos operando com muita eficiência, né? Então aqui eu não vejo, honestamente, muita oportunidade de ir abaixo do que o que a gente tem aqui desse CAPEX que a gente mostrou, né, como sustain ao longo do tempo. Mas saiba que efetivamente essa é uma prioridade. Tudo que é projeto discricionário a gente está tirando fora, mas aquilo que é projeto de manutenção da condição dos ativos, né, de eficiência que se paguem rapidamente, eu acho que vão continuar sendo foco para uma indústria de longo ciclo como a nossa, e capital intensivo é super relevante a gente continuar tendo essa manutenção como foco muito importante das nossas operações. Excelente. Se eu puder mais uma. Obrigado, Raul. Pode complementar, Ricardo, por favor. Só mais uma pergunta, não é um follow-up, é uma segunda pergunta aqui, né? A gente está vendo um ambiente bem desafiador vindo da guerra, e eu não acho que isso é exclusivo da Dexco. Então, até para sanar uma das dúvidas ou principais discussões que a gente está tendo com investidores atualmente, né? A gente queria pegar uma visão da ponta em termos de rentabilidade, no sentido de não só rentabilidade, mas também destruição de demanda por aumento de preço, né? Então, o que vocês conseguem compartilhar do que estão vendo em maio, né? A gente está conseguindo manter níveis de rentabilidade parecidos com o primeiro trimestre, e aí, ao mesmo tempo, sem haver muita destruição de demanda, ou é algo que preocupa vocês atualmente? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Vou passar a palavra para o Raul aqui para fazer alguns comentários. Ricardo, isso tudo é muito novo, né? Eu acho que tem duas faces da moeda aí, né? A primeira delas é quando a gente fala de turnaround dos nossos negócios, né? Quando a gente fala de disciplina, né? Tem a nossa própria gestão desse processo inflacionário, né? Então, acho que uma das vantagens ou de uma das fortalezas da Dexco é uma empresa com um nível de sofisticação, né, relevante, onde a gente consegue amortecer parte importante desses aumentos, né? E também o olhar de parceria com os nossos fornecedores e também com os nossos clientes, né? A gente entende aqui que a gente trabalha no mercado de bens de consumo, mas de giro lento, né? Não é fast moving, né? E aqui, de fato, tem muito estoque na cadeia, né? E a gente consegue, então, fazer esses aumentos, esse reajuste de uma forma muito mais cuidadosa, né?
o que a gente tem visto são setores que estão sendo forçados a fazer tabela semanal de preço, né? Estão sendo forçados a fazer tabela diária de preço, né? Não é o nosso caso, a gente vem acompanhando par e passo, então do nosso lado, tudo que a gente conseguiu amortecer, a gente amorteceu, tudo que a gente teve que repassar, a gente repassou, então foram 2 aumentos de preço, né? Um em dezembro, outro agora no primeiro trimestre, mesma coisa com madeira, então a gente vem vendo isso de uma forma muito cuidadosa e de fato mantendo a rentabilidade da Dexco. Essa é a primeira parte da sua pergunta, mas eu acho que a parte mais importante da sua pergunta, eu acho que onde você estava mais focando, é como é que a demanda vai reagir a isso, né? A gente também está sensível a esse processo, né? Existe claramente um limite do poder de compra do consumidor, né? O que a gente tem visto é demanda ainda saudável nos principais clientes nossos, né? Que vem vendo, vem vindo, né? Muito estável ao longo do tempo, mas sim já alguma preocupação. Esse para nós, o segundo trimestre vai ser o momento chave aqui para a gente ver até onde isso vai do mercado. Então, o que a gente tem a dizer é que a gente vai ter que passar muito forte por esse segundo trimestre, um pedaço do terceiro trimestre ainda, com um olhar muito próximo do que acontece na ponta. Eu tenho passado tempo considerável do meu tempo visitando, né, clientes, conversando com eles. É evidente que todos eles têm um nível alto de preocupação, mas também um nível alto de gestão, de acompanhamento, olhar no crédito. Acho que o nosso varejo tem sido bastante bem sucedido no processo de pilotagem desses aumentos sucessivos, mas é inegável que algum efeito na demanda da ponta vai acontecer, né? Vocês já viram, né, um setor ali cair 10% em revestimento cerâmico nos primeiros meses do ano. Certamente não é a demanda da ponta, mas já é um cuidado dos distribuidores em fazerem menos estoque, né? A mesma coisa com metais, que apesar de a gente ter tido menos volume, a gente ganha market share, né? Acho que tem a ver com a nossa coerência interna e os nossos projetos aqui de go-to-market, né? E de aproximação com os clientes. Mas sem dúvida, aqui a gente não consegue prever, mas é certamente um dos 3 itens principais para a gente olhar no segundo tri de como é que essa demanda na ponta acaba se concretizando. Acho que só para complementar, por isso que a gente tem falado muito, e como brasileiro a gente está acostumado a viver tudo o que a gente está vivendo, e por isso que a gente está focando muito naquilo que internamente a gente pode controlar. E aí você vê no nosso resultado expressivamente aí uma redução com uma disciplina muito grande com os nossos gastos. Você vê a redução tanto em despesa de vendas quanto na nossa DGA. Então, acho que o foco, a gente não sabe o que vai acontecer, e por isso tem um foco muito grande naquilo que está na nossa mão e que a gente pode controlar. E no que está vindo, como o Raul falou, a gente tem ações aí que a gente vai mitigar. Agora, é claro que o aumento, um exemplo, né, da madeira, né, toda essa parte aí do que a gente fala da cesta de insumos, tanto de petróleo e gás, que a gente está falando da ureia, metanol e por aí vai. É óbvio que o impacto no nosso custo, ele é imediato, e o repasse de preços, ele não é tão imediato assim, mas tem todas as ações que a rentabilidade é um foco muito grande para a gente continuar em níveis bastante saudáveis. Obrigado, Luciana. Espero que tenhamos respondido as suas perguntas, Ricardo. Muito obrigado, pessoal, e parabéns pelos resultados. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Arazi, do BTG. Seu microfone está liberado. Oi, pessoal, tudo bem? 2 perguntas aqui do meu lado também. Acho que a primeira, talvez mais focado em Deca. A gente viu um nível de rentabilidade de margem até melhor do que o mercado esperava. E não foi a primeira vez que a gente viu a Deca voltar a esse patamar de margem perto de 9%. As outras últimas vezes que a gente viu isso,
nos trimestres seguintes, muitas vezes essa rentabilidade acabou sendo pressionada por outros fatores. Então, talvez seria legal se vocês pudessem explicar um pouco de quais foram os principais motores para isso e por que talvez dessa vez a gente pode ter mais tranquilidade quanto à sustentabilidade desse patamar de margem. E aí, para minha segunda pergunta, assim, falando um pouco de LD, né, o resultado tem ficado um pouco mais pressionado na ponta, principalmente por fatores exógenos, né? Então, o câmbio aqui pressionando e o preço da celulose também. Mas queria entender com vocês como que estão evoluindo aquelas discussões para eventualmente antecipar um dividendo aqui da LD e como isso poderia contribuir para essa tendência de desalavancagem da companhia. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu vou começar com o Raul para responder de Deca, e depois, posteriormente, a Luciana responde sobre a LD celulose. Obrigado, acho que são duas perguntas bem importantes. De fato, eu estava lembrando hoje, né, a Deca entregou aí nessa jornada de turnaround em alguns momentos, esses mesmos 40 milhões, se não me engano, ali no terceiro tri, ou muito perto disso, no terceiro tri de 24, né? Então acho que de fato aqui é importante acompanhar essa tendência, né? Algumas coisas são, eu venho falando há algum tempo já, são estruturais, né? Que a gente vem construindo. Então, pela primeira vez, nosso índice de qualidade em louças se aproxima do que é padrão mundial de qualidade, né? Isso tem anualizado centenas uma centena de milhão de reais de eficiência em custo, né? E a gente vem vendo essa tendência melhorando trimestre, ou mês após mês, semana após semana, e sendo sustentável. Ainda tem uma última perna, uma jornada para a gente fazer de melhoria ainda de eficiência que nos ajuda muito a acreditar nesse processo. Segundo, o término da automação de louças de Jundiaí, né? A gente ainda nesse ano, né, a gente já terminou o CAPEX, agora tem o processo de finalização de montagem, de comissionamento e de ramp-up dessas máquinas. Quando isso entra a full, a gente vai começar a ver também de novo outros ganhos de eficiência, né, em utilização de mão de obra, em qualidade, né, em custo relevantes. Isso se perpetua para frente. Falando de metais, a gente tem muitos elementos aqui acontecendo, né? A gente estabeleceu já todo o nosso fluxo de outsourcing com bastante eficiência, dimensionou as nossas fábricas aqui no Brasil para atenderem a essa demanda. Então, tudo que era ineficiência, né? Quando você começa um processo de mudança de supply chain tão relevante como o que a gente fez, né? Você começa a ver, primeiro, um aumento grande de estoques, né, de construção, entender o que é a demanda. Segundo, quando você começa a importar um pouco, você também começa a gerar ineficiência naquilo que você produzia internamente. Então isso vem sendo acompanhado para e passo, e hoje a gente já tem as fábricas bastante dimensionadas. Vamos fazer esse elemento acontecer ao longo dos próximos trimestres. Esse terceiro elemento ainda não tem 100% da captura de preço, né? A gente, como a Luciana falou, né, no caso do cobre, por exemplo, muitos dos aumentos vieram rapidamente, né, nos atingiram rapidamente, e você tem um tempo para anunciar e para implementar e para fazer aumento de preço. A gente foi severamente impactado no último tri, a gente comentou isso, né, no último tri do ano passado, já ajustamos isso, estamos acompanhando, fizemos um outro reajuste agora que começa a entrar abril, maio, isso vai para frente, né? O que não dá para prever se vai ser esse tipo de margem tem a ver com o que o Ricardo comentou na primeira pergunta, aquilo que a gente não controla, né? Uma queda abrupta de demanda, né, na ponta, que pode levar a um nível de cautela maior dos nossos clientes. Então isso é o que a gente tem que acompanhar. E o segundo elemento é o efeito desses eventuais novos aumentos de custos que podem ocorrer e que vão ocorrer, né? Principalmente em frete, e ainda cobre já está um pouco mais comportado, mas aí assim começamos a sentir o aumento, o resultado cheio, né? O impacto cheio desse aumento de custos. Então isso é
é relevante. O que dá para dizer é que a gente está no início da jornada de restabelecer DECA o patamar de margem que esse negócio é capaz e precisa entregar. Então pode ser que a gente tenha um ou outro soluço menor ao longo dessa jornada, segundo, terceiro tri desse ano, mas certamente na tendência vocês vão ver recuperação consistente de margem ao longo dos próximos 7, 8, 9 trimestres aí que é o nosso plano, né, até o final de 27 de levar de desbloquear, né, o valor, que é o nosso elemento. Falando rapidamente de LD, a LD continua com um nível espetacular de performance operacional, né? Realmente com níveis de qualidade, de custo, de desempenho operacional, né? De velocidade de manutenção, de entrega de volume excepcional. O que a gente está vendo aqui é efetivamente o que parece ser aí o piso de preço, né, nesse primeiro trimestre, comecinho do segundo trimestre, com uma tendência que começa a se mostrar de alguma recuperação de preço de celulose solúvel. Então, parece, né, tem nos parecido que efetivamente a gente começa a ver um momento de retomada de preço de celulose solúvel que certamente vai ajudar o negócio, né? Eu vou pedir para a Luciana comentar o tema de liberação de dividendos, né, e outros modelos. Eu só posso dizer que isso continua algo que a gente está explorando, mas certamente é um dos itens dessa cesta que pode nos ajudar a desalavancar, mas certamente é um item menor aqui dentro dessa estratégia como um todo. Não, só para complementar o que o Raul falou, dividendos continua, a gente tem a trava, né? E que a gente tem um limite. Nossa expectativa para 2026 continua sendo o potencial de 5 milhões de dólares, que deve ser dividido entre as duas, entre a Lenzing e a Dexco. Então, esse potencial para 26 ele se mantém e o fluxo que a gente tem para os anos seguintes continua o mesmo. Então, a gente não tem nenhuma novidade com relação a isso. Obrigado, Luciana. Só um ponto que eu queria ressaltar aqui, pessoal, que o câmbio está muito favorável aos custos também, tá? Então a gente vale lembrar que a gente está operando aí abaixo de R$5, né, o dólar. Isso ajuda no preço do cobre, né? Isso também ajuda na ureia e outros fertilizantes que são produtos dolarizados também, tá? Obviamente isso não mitiga todo o aumento de custo, mas ele minimiza uma parte desse impacto. E aí só para colocar, né, Gui, sem dúvida nenhuma para Dexco, para custo é favorável, mas no caso da LD é desfavorável, né? Então, só para a gente pontuar aí o efeito do câmbio na LD celulose. Obrigada. Obrigado, pessoal, super claro. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra, do Citi. Seu microfone está liberado. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, Raul, Luciana, Guilherme. Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Eu tenho duas. Acho que até um pouco um follow-up aqui da primeira pergunta sobre desalavancagem, né? Acho que era, como acho que o próprio Raul comentou, acho que um dos pontos chaves aqui da tese de investimento da companhia, a desalavancagem, ela tem vindo até mais forte do que a gente imaginava. E aí uma das discussões para a tese de desalavancagem era potencialmente aqui uma monetização de ativo ou até venda de ativo. Só que dado o resultado desse primeiro tri, até a trajetória que a gente tem visto de melhora de resultado e até a dívida total diminuindo, parece que vocês estão numa trajetória, acho que bem certeira ali para atingir esses 2,7 no final do ano. E aí o meu ponto é o quanto essa estratégia, talvez de monetização, de venda de ativo, continua ainda como preponderante ou importante aqui nessa tese de desalavancagem. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, ou até se daria para esperar até uma desalavancagem mais forte, né, com essa monetização e venda de ativo. O segundo ponto sobre madeira, até pegando o gancho aqui do que o Guilherme falou sobre a questão de custo, né, vocês mencionaram ali no resultado e no conference call sobre essa pressão de custo vindo no segundo tri. E veio um resultado muito forte em madeira no primeiro trimestre, até acima do que a gente esperava. Eu queria ouvir um pouco de você até, se pudesse detalhar um pouco mais esse impacto de custo, né, e como a gente deveria esperar esse segundo tri para a companhia na parte de madeira, e se esse resultado do primeiro tri tem um pouco ali, talvez, de uma antecipação de demanda, até por
talvez uma preocupação aqui, né, de aumento de custo? Como que vocês estão vendo toda essa equação aqui, né, do business de madeira para o segundo tri em diante, dado esse cenário um pouco mais incerto, dado a pressão de custo e até, como vocês falaram, sobre o que vocês não controlam, que é a potencial destruição de demanda aqui para o negócio. São esses 2 pontos. Obrigado. Obrigado, Barra. Vou passar aqui a palavra para o Raul para as primeiras considerações. Obrigado, acho que obrigado por trazer pouco mais de chance a gente aprofundar nesse tema de desalavancagem, é algo que efetivamente não à toa é um dos nossos projetos prioritários, né? Aqui que eu posso dizer é o seguinte: todas as alternativas que a gente vinha explorando ao longo dos últimos 6 meses continuam válidas e sob exploração, né? Acho que justamente por aquilo que eu falei, né? O 2.7 parece ser um caminho viável para nós, mas a gente fala no range de 2.5 a 2.7. A melhora do EBITDA tende a contribuir com isso, ou pode contribuir com isso, sem dúvida, mas eu quero mesmo baixar o montante total da dívida líquida. Esse é o nosso principal elemento. Para fazer isso, né, claro que a ajuda da geração de caixa operacional é fundamental, mas outras entradas de venda de ativos, sem dúvida, continuam à mesa, principalmente aqueles ativos não operacionais, né? A gente parou muitas fábricas ao longo do tempo, a gente tem vários terrenos, várias fábricas paradas, e tudo isso está sendo avaliado, né? A hora que você soma esse tipo de ativo, você chega, né, em algumas centenas de milhões de reais aqui que, além de não gerarem resultado, ainda consomem algum resultado para você manter esses ativos minimamente controlados, né? Então, estamos explorando, a ideia é que mais desse tipo de coisa aconteça ao longo do ano. Ativos operacionais, a gente vai avaliar, continua avaliando, mas a gente tem procurado deixar claro para vocês aqui dessa enorme visão de longo prazo que a Dexco, né, e que todas as empresas do grupo têm, né? A gente procura ter essa fidelidade com o nosso, né, propósito de soluções para melhor viver, tá nas melhores marcas, tendo produto, né, para todos os ambientes da casa. Eu acho que essa estratégia é um pilar, né, uma espinha dorsal importante aqui, né? Da mesma forma que continuar sendo autossuficiente em madeira, continuar tendo altíssima produtividade das nossas florestas. Então, esse olhar de longo prazo está sempre presente. Agora, ativos operacionais que a gente possa dispor e que de fato sejam claramente que nos permitam, né, manter claramente a nossa estratégia de longo prazo, a gente vai continuar avaliando de uma forma coerente e cuidadosa. Então, acho que aqui sucesso para nós é chegar entre 2.5 e 2.7, mas com uma dívida líquida bem menor do que o que a gente tem agora também. Então, acho que esse é o elemento chave. A segunda pergunta... Sobre custos de madeira. Os custos da madeira... Vamos lá, né? Os custos da madeira, eu falei um pouco da nossa habilidade de ser mais eficiente do que a maioria dos nossos concorrentes na área de madeira, né? A gente é uma das poucas empresas que produz a nossa própria resina, né? Então, a gente tem condição de ir amortecendo de uma maneira um pouco mais competente esses aumentos de custo, né? Então, a gente faz hedge, traz aumento aumenta estoque de matéria-prima, você consegue produzir aí resina. Então, a gente ainda não sentiu no primeiro tri todo o aumento de custo, mas é fato, por exemplo, que a ureia de março a maio subiu 50% em reais, né?
e a gente vem fazendo compras, então você está vendo um comportamento de custo médio acontecendo. A gente de fato não acredita que a ureia vai estar nesse nível de custo ao longo do tempo. Por outro lado, né, a gente anunciou aumento de preço para começar a valer em maio, né? Anunciou há um mês e meio atrás para começar a valer em maio, então a gente começa também a ver o impacto desse novo preço entrando, e aí no caso da madeira a gente continua vendo demanda saudável, então não estamos vendo nenhum soluço importante de demanda tanto em abril quanto em maio, né, que causem enorme preocupação. Claro, né, que temos junho ainda pela frente, agosto, que são meses ainda onde a sazonalidade não é forte, mas a partir de setembro, outubro, novembro são os meses mais fortes desse mercado de madeira, né? Então aqui essa ponte desses próximos 2-3 meses vai ser relevante, mas estamos confiantes aqui de que o controle de custos está sendo bem feito, os repasses estão sendo feitos tempestivamente e sendo absorvidos pelo mercado na velocidade que a gente imagina, mas certamente se continuar com pressão de custo e a gente tiver que pensar em mais aumento, aí de fato eu começo a ficar preocupado com o que vai acontecer com o comportamento da demanda. Mas por enquanto a gente vê demanda saudável ainda, principalmente em madeira. Obrigado, Raul. Nossa próxima pergunta vem de Matheus Moreira, do Bradesco BBI. Seu microfone está liberado. Pessoal, bom dia, obrigado por pegarem minhas perguntas. Primeira pergunta em Deca, né? Assim, resultado veio um pouco acima do que a gente tinha, né? Principalmente por custo, que compensou esses menores preços. Eu lembro que a empresa vinha sendo bem vocal, que a estratégia da empresa na divisão era melhorar o mix, né? Mas desse TRI a gente vê um preço realizado caindo quase 10% na comparação trimestral, o que foi mais que compensado por melhora de custo. Eu queria entender nesse sentido se de alguma forma isso sinaliza alguma mudança de estratégia na divisão, né? De repente focar mais em volume ao invés de preço, e o que podemos esperar de evolução de resultado daqui para frente, especialmente nessas duas frentes, né, de preço e custo. E minha segunda pergunta, na madeira, apesar do TRI forte, chamou a atenção que o volume da Dexco veio abaixo do mercado, né, caindo 1% na comparação anual, enquanto o mercado subiu 5%. Eu queria entender se o que explica melhor, né, essa performance relativa. Seria uma questão de capacidade, dado que vocês já estão operando, né, próximo da capacidade nominal, ou algum efeito da estratégia da empresa de repente, priorizar volume com maior valor agregado? Essas são minhas duas perguntas. Obrigado. Tá bom. Vamos falar primeiro de Deca, mas lembrando que tem uma questão de acabados e básico, tá bom? Então, quando você pega na comparação do quarto TRI contra o primeiro TRI, outros investidores já levantaram essa questão, a gente melhorou o mix de acabados, né? A gente melhorou o preço de acabados, mas a gente também melhorou o mix e preço de básicos, tá? Mas a questão é que o básico pegou na receita total. Exato, acho que esse é o ponto, tá? A Deca tem uma enorme oportunidade de melhora de mix, né? Deca principalmente em metais, mas em louças também, né? Deca é líder absoluto nessa categoria de luxo no Brasil e fez um investimento grande, né, no nosso parque de decote, né, para fazer os produtos coloridos, né? São 9 cores diferentes, onde o mercado está recebendo muito bem. Então acho que aqui vamos seguir perseguindo essa melhora de mix, mas esse ponto que ele é um pouco mais difícil de entender mesmo, né? O Deca também é líder absoluto no básico. O básico é aquele que vai dentro da parede, né? Que você faz ali os registros, né? Registro de base, onde vai um acabamento que finaliza o produto, que é o nosso principal resultado, né? Em básico a gente é líder absoluto e conseguiu ganhar market share fazendo muita entrega de volume, né? E capilarizando os produtos. A hora que você pega a soma da receita de básico com a receita de acabados, você vê num total uma aparente redução de mix. Mas a hora que você olha separado, acontece exatamente o que o Guilherme falou, né? A gente aumentou o preço, aumentou o volume em básico e melhorou o mix em acabados, o que continua sendo um olhar
extremamente cuidadoso que a gente vem fazendo aqui em Deca. Então, aqui nenhuma mudança de estratégia e seguramente vamos seguir perseguindo essa melhora de mix. Eu acho que é uma das alavancas extremamente importantes. Por outro lado, né, é razoável pensar, né, que capilarização é algo fundamental, né? Com a melhora do nível de serviço, né, da nossa capacidade de produzir e entregar metais rapidamente, a gente começa a ganhar de volta a confiança do segmento do pequeno varejo de material de construção, que efetivamente vinha trabalhando muito pouco com Deca, né? Então, a hora que... E tudo aí, produto com margem saudável, né? Então, vai ser importante vocês, ao analisarem os resultados para frente, né? Que a melhora de mix no luxo vai continuar, mas o aumento de volume, a capilarização é uma coisa que a gente vai buscar. Então, aparentemente pode acontecer aí momentaneamente uma perda de mix, mas por aumento de volume no varejo, que no fundo é extremamente saudável para o nosso negócio. Com relação à madeira, você quer falar de Deca, Lu? Não, só para dar cor aqui, colocando números, né? Nossa receita líquida em Deca cresceu 9,4%, e quando a gente vai para o unitário, a gente está falando de um aumento de quase 13%. Então, só para colocar a cor, daí a gente passar a leitura correta, a gente teve aumento, sim, também, inclusive no unitário. E para adicionar muito do que a gente falou e o que eu antecipei quando eu estava apresentando, a gente não quer só vender mais, mas a gente quer vender melhor. Então, toda essa parte de mix e rentabilidade, alinhado com o nosso projeto prioritário, que é o Go-to-Market, onde a gente está tendo reposicionamento não só do portfólio, como também de canais, tem feito impacto nesse resultado e que a gente tem que manter para a nossa rentabilidade sustentável ao longo dos próximos meses. Perfeito. E aqui, no tema da madeira, eu quero repetir para vocês quase um mantra que a gente tem aqui na gestão da madeira, né, que a gente chama de ocupação ótima. Na madeira, a gente não abre mão de 1 milímetro do nosso market share, que tem que ser equivalente ao nosso capacity share, tá? Então, aqui, e se isso vem com o mercado mais fraco, que não tem sido o caso ultimamente, a gente produz menos, mantém market share, é igual ao capacity share, separa madeira, né, disponível, vende e faz resultado através da madeira. Isso tem sido um dos principais elementos de sucesso na pilotagem da madeira, e essa consistência, o mercado, os concorrentes, todo mundo entendeu que o nosso modelo de pilotar é esse, né? E a gente faz isso com uma disciplina enorme. Então, o que acontece aí, você tem parada de linha, né, manutenção, que aconteceu nas nossas plantas de painéis, isso reduz o volume disponível momentaneamente, mas a hora que você vai olhando o que acontece ao longo do tempo, a gente vai ver madeira seguindo muito firme nesse modelo de operação, de não perder market share, de seguir trabalhando com nível alto de ocupação, acima de ou perto de 90% aí, e gerando eventualmente negócios florestais oportunistas, né? Seja de trading, seja de própria madeira que sobra, ou seja, deixando de comprar madeira. Acho que tem vários, comprar madeira para fazer painéis, então tem vários elementos aqui que a gente vai seguir operando, mas não tem nenhum direcionamento diferente desse. A gente vai seguir, é ponto fora da curva momentâneo, principalmente por parada de linha. Muito obrigado, Raul. Perfeito, pessoal, super obrigado. Ali na Deca, minha pergunta era mais na variação trimestral de preço, mas está super claro no que vocês falaram. Obrigado. Sim, foi no sequencial, mas a gente também tem que comparar com o ano anterior, mostrando essa subida. Obrigada. Perfeito, Matheus. Pessoal, a gente vai, para respeitar o horário, a gente vai fazer a última pergunta, tá bom? Por favor. Nossa próxima pergunta vem de Márcio Farid, da Goldman Sachs. Seu microfone está liberado. Obrigado, pessoal. Saving the best for last.
Eu acho que boa parte dos debates já foram feitos aqui, mas a gente falou bastante de madeira, e vocês comentaram de risco de demanda, de custo, mas acho que tem também um risco de supply aqui, né? Eu acho que os concorrentes estão numa posição bem pior que vocês, né? Então, só para a gente retomar um debate que teve aí nos últimos 2 anos é, de ambiente competitivo, né? Obviamente, a Arauco fez alguns movimentos que deixou eles com uma mais net short ou menos net long em madeira, pelo menos, né? Então é só para entender esse ambiente competitivo de madeira e aproveitando talvez a mesma coisa para cerâmica também. Eu sei que o setor mudou aí estruturalmente, os concorrentes menores acabaram ficando mais competitivos, além da demanda pior também, né? Mas só para entender será que tem alguma oportunidade da gente ver essa pressão de custo, esse cenário inflacionário resultando em talvez alguma saída ou talvez algum ajuste do lado do supply que eventualmente pode deixar do outro lado dessa bagunça aí o mercado um pouco melhor, só para tentar levantar esse ponto. Obrigado. Obrigado, Farid. De fato, duas ótimas perguntas aí, né? Em madeira, eu não vejo saída óbvia de capacidade no curto prazo, não, né? Tem que lembrar que o Brasil exporta um pouco de bastante MDF e um pouquinho de MDP, né? Então, certamente os nossos concorrentes vão priorizar o mercado doméstico e se tiver que ter dificuldade de capacidade, eles vão reduzir exportação, né? O que não deixa de ser uma oportunidade para nós também de manter alguma consistência na exportação dos mercados mais chaves, né? No longo prazo, mas o que tem de muito positivo nessa história é que painel não aceita mais desaforo, né? Com o nível de custo que está tendo aí, com o nível de madeira, com a disponibilidade de madeira, o mercado hoje é muito mais disciplinado do que foi no passado, né? Antes você tinha um olhar generalizado de operar full capacity, né? E o preço a gente vê depois, né? E isso não acontece mais, né? O que a gente vê aqui é uma disciplina de preço, as empresas estão muito mais cautelosas com isso e a gente efetivamente você vê todo mundo fez aumento, algumas empresas aumentos até maiores do que o que a gente anunciou, o que não deixa de ser uma evidência do que o que você falou é verdade, né? Que nesse caso pode ter, seguramente aconteceu, a empresa estar em situação pior do que a gente. Operar em painel sem ter madeira, certamente pelos próximos anos vai ficar insustentável. Então eu não estou vendo algo de muito óbvio para redução de capacidade imediata, mas certamente num médio prazo é bem possível sim de que quem não tem um nível mínimo de autossuficiência em madeira vai ter que regular a capacidade, seja operando abaixo da capacidade máxima, seja eventualmente reduzindo capacidade, sim. Então esse é um ponto importante aqui nessa história. Do ponto de vista de revestimentos, aqui é um tema muito, muito importante para nós, né? É fato o que você traz, que o nível de competitividade dos players que a gente achava que eram menores, né? Mas a hora que você começa a conhecer melhor esse mercado, você vê que são gigantes também, né? Com muita capacidade produtiva, com bastante competência de operação e de custos, né? Eles mudaram a dinâmica desse mercado e também investiram bastante em capacidade, o que ajudou, né, a esse desbalanço estrutural de oferta e demanda importante que a gente está vendo, né? 20-25% a menos de demanda, 10 a 15% a mais de capacidade, né? Então isso de fato transforma a dinâmica competitiva em algo bastante difícil. Só que também é relevante a gente olhar que existem muitos mercados dentro desse mercado de revestimento cerâmico, né? Então, quando a gente olha a via seca, né, é um mundo de 70% da capacidade e menos de 50% do valor. Esse é um mundo que a gente não joga, não vai jogar e é um mundo muito sob risco aqui na frente. Quando a gente olha o mundo da via úmida, né, é um playground de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Talvez é o maior mercado onde a gente está inserido.
no piso desse mercado, na base, que é metade desse mercado, 5 bilhões de reais, a Dexco não tem um direito de estar lá, né? Right to win. A gente não tem uma proposta de valor, nem níveis de custo, nem nível de operação, né? Do ponto de vista de compliance, né? Do ponto de vista de custo, do ponto de vista de investimento, de tudo que uma empresa como a gente representa para atuar. Né? Então a gente tem que atuar nos outros 5 bilhões do mercado, que é um mercado endereçável incrivelmente relevante, né? E é aí que as nossas marcas, o nosso acabamento, os formatos, a sofisticação das plantas, né? O desenvolvimento de produto, né? Esse investimento em estar presente nas feiras, nas tendências mundiais, a Casa Dexco, o nosso sistema de varejo, né? A Casa Dexco Varejo, né? Eu acho que tudo isso nos mostra que controlando o custo, né, chegando num nível excelente de operação, gerindo demanda, capacidade, né, então vocês estão vendo subsequentes reduções de capacidade, né, lá atrás a gente acreditava que podia ser uma empresa de 35 milhões de metros, a gente acha que é bem menor do que isso, mas com um nível de rentabilidade, de participação, de value share muito mais relevante. Então, continua sendo um elemento importante e aqui nesse topo tem poucas empresas que podem fazer esse claim de participar no produto especificado, no produto de alto luxo e do alto, do médio. Então, acho que é aí que a gente tem que jogar. E para isso a gente tem que ter custo condizente, ocupação de fábrica relevante e utilização dos diferenciais competitivos que começam a aparecer com Botucatu, né? Depois desse ano e meio sofrido aí de ramp-up, a gente começa a ver a planta encaixando de uma forma até surpreendente. Muito obrigado, Raul. Obrigado, pessoal. Parabéns aí pelo trimestre e boa sorte no segundo tri. Esse é um trimestre importante. Sem dúvida. Obrigado, pessoal. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra ao senhor Raul Guaragna, CEO, para que faça as considerações finais. Bom, aqui nada muito diferente para trazer para vocês. Eu acho que aqui é consistência, né? É seguir muito firme nesse nosso plano estratégico de médio prazo, 3 anos para desbloquear o valor, resolver tudo que a gente tinha de dificuldade interna, reposicionar nossas marcas, nosso produto, nossa capacidade fabril, olhar forte para a margem, olhar para o nosso time, né? Grandes movimentos aí de separação de revestimentos e de Deca, madeira mostrando resiliência. Então 25 já ficou para trás, 26 e 27 são esses anos para a gente desbloquear valor. Então vocês vão ver essa agenda muito consistente de alocação de capital, geração de caixa, na construção de capability comercial, né, para depois, nos próximos 3 anos aí, a gente voltar a conquistar o direito de crescer. Então é um pouco esse o nosso compromisso aqui de médio prazo, uma gestão muito atenta, uma gestão muito transparente. Eu acho que aqui a gente tem dialogado com vocês de uma forma muito disciplinada, consistente. Eu acho que é importante, eu tenho visto que vocês cada vez mais entendem a nossa dinâmica, né? O nosso plano de médio prazo. Acho que vocês, tanto quanto a gente, continuam ansiosos aí pelo momento onde, né, lendo os relatórios, vocês começam já a falar de que o turnaround passa a ser uma realidade. A gente tem certeza que o turnaround passa a ser uma realidade, mas é razoável pensar que a gente vai ter chuvas e trovoadas ao longo do caminho, né? Segundo trimestre, de novo, um trimestre importante, um trimestre chave, né? A gente sai daqui e vai falar com toda a nossa liderança, depois com 100% da empresa para explicar o momento onde a gente está vivendo. Então, muito cuidado com esse olho na bola nesse momento, né? Controlando aquilo que a gente controla, dando foco naquilo onde a gente consegue trazer aquele grau a mais de eficiência. Então acho que aqui é o tom que a gente quer dar, né? Certamente
a gente acredita de forma inequívoca que os melhores anos da Dexco estão à frente aqui, mas para isso precisa ter essa gestão de curto prazo muito cuidadosa, e queria agradecer bastante pela diligência, pelo acompanhamento que vocês têm feito, pela qualidade dos relatórios que vocês têm escrito. Isso nos deixa extremamente satisfeitos com esse grau de acompanhamento que vocês vêm fazendo no nosso negócio, e estamos sempre disponíveis para dialogar e para dividir mais com vocês o que a gente vem fazendo ao longo desse trajeto.